para a glória de Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre as línguas estranhas, sobre o poder das línguas estranhas como sinal e como dom. 1 Coríntios capítulo 14, que muitos não entendem que existem na Bíblia Sagrada dois tipos de línguas estranhas, dois tipos de línguas desconhecidas, segundo o ensino do Novo Testamento, nesta promessa que se cumpriu através do ministério dos apóstolos e hoje continua em vigor, cumprindo-se através dos santos do Senhor na igreja de Deus. Só que existe uma língua estranha que é chamada de sinal e outra língua estranha que é chamada de dom. Essas duas línguas não são as mesmas coisas. A língua estranha como sinal é uma coisa e a língua estranha como dom, no sentido propriamente exato da palavra, é outra coisa. E sobre isso que nós vamos falar, dado porque tem dado muita confusão doutrinária, que muitos pensam que todas as línguas têm que ter interpretação. Aí tem uns que se desbandalham a acusar que as igrejas não têm interpretação de línguas, que ninguém interpreta a língua, porque está tudo errado, porque está falando para interpretar a língua. Tudo bem, mas qual língua que deve ser interpretada? O sinal ou o dom? Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, para a glória de Deus. Quem encontrou o texto sagrado, grite glória a Deus! Vamos lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. O que fala em língua desconhecida ou língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também haja um intérprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Vamos ao versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Versículo 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja
que fale consigo mesmo e com Deus. Consigo mesmo e com Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, fale conosco através da tua palavra, meu Pai. Revele essa palavra ao coração dos teus filhos, ao coração dos teus servos. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra esteja dentro de nós, que a palavra de Deus esteja em nosso ser. Espírito de Deus, diz a tua palavra, capítulo 2, verso 13 de 1 Coríntios, que aquele que é espiritual, ele discerne tudo, e ninguém é discernido, e que nós pregamos com as palavras que o Espírito Santo ensina. Diz a tua palavra, 1 Coríntios 2, do 3 ao 15. Ensina-nos, meu Deus, a ensinar a tua palavra. Dá-nos a sabedoria, dá-nos a sabedoria que vem do alto, que não é terrena, nem animal, nem diabólica. Dessa sabedoria para abrir os nossos ouvidos, para entendermos a tua palavra, para entendermos a tua vontade. Abre a nossa mente, meu Deus, porque a nossa mente é tão fechada, as tuas palavras, nossa mente é fechada e necessita de iluminação do alto para entender a tua vontade, para entender o teu querer. E está escrito no Salmo 119, o 105, que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Somente a tua palavra iluminará os nossos caminhos, a nossa mente, a nossa trajetória. Serão todas elas, a mente, os caminhos e a trajetória, todos eles vão de ser iluminados pela tua palavra. Abra, meu Deus, porque a tua palavra é tudo. Abra a nossa mente para compreendermos a tua vontade, para não sermos enganados no tempo do fim. Porque diz o apóstolo João, 1 João, capítulo 4, o verso 1: não creais em todo espírito, mas provai os espíritos são de Deus, provai se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado sobre o mundo. Oh meu Deus, e nesta hora a tua palavra, ela esteja em nós, ela esteja em nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar e pode bater as palmas para Jesus com glória a Deus. Antes de eu explicar esse texto aqui, quero fazer a definição de uns termos com os irmãos. A Bíblia Sagrada nos diz que um dos sinais, quando Cristo subisse para a glória, um dos sinais que ele operaria na terra seria o envio de outras línguas. Capítulo 16, verso 15 ao verso 20 de Marcos, ele falou: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E no verso 17 ele diz: e esses sinais seguirão aos que creem. Sinais seguirão aos que creem, em meu nome falarão novas línguas. Essas línguas que ele está falando refere-se a um sinal. É um sinal da presença dele, é um sinal do evangelho pregado. Assim como a cura, assim como a libertação, assim como até mesmo beber alguma coisa mortífera sem ter um conhecimento e não morrer, é um sinal da presença dele, é um sinal que ele está conosco. As línguas também são um sinal. Aleluia, Jesus. Então Cristo mostrou que existe um tipo de língua que é sinal. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Por que eu digo que certo tipo de línguas são sinais? Porque o profeta Isaías havia profetizado no capítulo 28, versículo 11 de Isaías: por lábios diferentes e por línguas estranhas falará a este povo, profetizou Isaías. Desde o Antigo Testamento era feita uma promessa de que numa determinada época o povo de Deus ia receber um milagre.
Deus mandaria um batismo pentecostal. Que Deus mandaria um batismo de poder. Capítulo 3, o verso 11 de Mateus, João Batista falou: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento dos pecados, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias da sandália dos seus pés, e ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Aleluia! E Jesus também, ele profetizou a respeito desse batismo. Atos capítulo 1, o verso 8. Jesus profetizou: e há de ser que virá sobre vós a virtude do Espírito. Aleluia. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até aos confins da terra. A promessa do batismo, por isso que é chamada promessa do Pai. Grite assim comigo: promessa do Pai! Porque foi profetizada desde o Antigo Testamento. Todos eles esperaram, mas não receberam. Daniel não recebeu, Isaías não recebeu, Obadias, Amós, Malaquias, Sofonias, Zacarias, Ezequiel, Jeremias, ninguém recebeu. Até Salomão, ele profetizou essa promessa. Capítulo 1, 23 de Provérbios: eu derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. Só que eles não receberam, eles não tiveram o prazer de provar esse dom celestial, que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, o verso 4, que esse dom nós provamos do Espírito Santo. Nós nos fazemos participantes das virtudes do século vindouro. O homem, quando prova esse poder, essa glória, esse milagre, ele não é mais o mesmo na vida dele. Porque a conversão é uma coisa. A conversão, você estava morto, eu estava morto, nós estávamos mortos em deleites e em pecados. Capítulo 2, o verso 1 de Efésios: porque estávamos mortos em deleites e em pecados. Antes da graça de Deus eu receber, antes de eu receber a salvação, era um morto. Espiritualmente para Deus eu estava separado. Quando eu me converti, quando você se converteu, nós passamos a ter vida. Capítulo 10 de João: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, vida eterna. Aleluia! Só que quando eu falo dessa promessa do Pai, é diferente. A conversão me dá vida. Essa promessa cumprida em mim, ela me dá poder. Essa promessa cumprida em mim é uma capacitação. Veja que Jesus não enviou os discípulos a toda a terra antes de receber essa graça. Eles pregaram nos lugares por ali. Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10, os 70 pregaram. Os 12 também pregaram, Mateus capítulo 10. Só que Jesus prometeu isso quando ele estava subindo para o céu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 5 ao verso 8. Tinha mais de 500 pessoas no Monte da Ascensão. E ele prometeu esse poder sobrenatural que ele daria. Amém? Amém. E como que eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? Por que línguas como sinal? Pelo seguinte: a prova de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, a prova de que a pessoa recebeu esse poder sobrenatural, esse poder sobre-humano, esse poder sobrenormal, a prova que ele recebeu é quando ele fala outras línguas, na instrumentalidade do Espírito Santo. Não é algo que vem de mim, não é algo que eu aprendi, não é algo que eu estudei, porque no dia de Pentecostes, capítulo 2, verso 2 ao 4 de Atos, a Bíblia diz que as línguas pousaram, veio do alto um som, e ali
Santo, os músculos da boca funcionaram. Teve um sinal audível, teve um sinal linguístico. Como que a prova que eles foram batizados? Porque eles ouviram outras línguas. Louvado seja Deus. Eles escutaram línguas desconhecidas. Foi um sinal audível. Os músculos da boca, o músculo da boca teve que funcionar. Todos perceberam, todos viram, todos disseram: alguma coisa está acontecendo. Era a promessa que estava sendo cumprida, do derramamento do Espírito Santo, a promessa do Pai sobre o Espírito que cairia sobre a posteridade, sobre o poder que ia descer para preparar os discípulos para pregar o Evangelho em toda a terra. Então desde lá, a prova que esse poder recebeu, que eles receberam esse poder, a prova foi as línguas. Não tem outra prova, a prova a língua. Assim também aconteceu na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Pedro foi enviado lá porque Deus mandou Pedro ir lá, e Deus também tinha falado com Cornélio, que era gentil. Quando Pedro chegou lá, pregou sobre a crucificação, sobre a exaltação, a ressurreição, a glorificação de Cristo. 10:43 ao 46 do livro de Atos. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio. E eles falavam línguas estranhas e magnificavam a Deus. E quando Pedro teve que contar para a igreja que um gentil havia recebido a promessa do batismo no Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro falou que aquilo que eles tinham recebido tinha sido justamente a promessa de João Batista, a promessa do batismo, capítulo 11 do livro de Atos, o versículo 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Verso 16: e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo de Deus. Pedro mostrou aqui que aquilo que tinha acontecido na casa de Cornélio era o cumprimento da promessa que Deus havia dado, do derramamento do batismo de poder. Então eles lá falaram o cumprimento dessa promessa. Eles falaram em mais uma vez você está vendo que o padrão são as línguas. Outra coisa, a Bíblia diz que quando Paulo chegou em Éfeso, mais ou menos no ano 54, capítulo 19 do livro de Atos, quando Paulo chega lá, Paulo perguntou para eles assim: vocês conhecem o batismo de Jesus? Não, a gente só conhece o batismo de João, que o batismo de João é o batismo com água, e o batismo de Jesus é outro batismo. Louvado seja Deus. Foi João Batista, Lucas 3,16: aquele que vem após mim, ele vos batizará no Espírito Santo. O batismo de Cristo é outro. E a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre eles. Atos 19, o verso 5 e o verso 6. Paulo impôs as mãos sobre eles. Eles falaram em línguas e profetizavam. Mais uma vez, a prova que foram batizados no Espírito Santo de Deus foi as línguas. O que foi? Línguas. A prova que eles receberam o batismo no Espírito Santo de Deus foi as línguas, não outra prova. Então essas línguas, agora que eu quero explicar, elas têm uma diferença. Porque existe a língua como sinal. O que é sinal? Grita assim comigo: evidência. Física e inicial do batismo no Espírito. As línguas são a evidência física, porque a língua vai mexer, vai falar outra língua, imbuído, excitado, estimulado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então a evidência física e inicial do batismo no Espírito Santo são as línguas. Eu posso pular,
um exemplo, né, de alegria. Eu posso chorar, eu posso me ajoelhar nesse chão, eu posso fazer o que for. Se eu não falar em outras línguas, eu não sou batizado, eu não fui batizado no Espírito Santo. Porque a prova do batismo no Espírito Santo são as línguas. Porque a evidência do batismo são as línguas. Assim aconteceu no livro de Atos, assim no Pentecostes, assim na casa de Cornélio, assim em Éfeso. A prova que eles receberam, a promessa do alto, eles tiveram de falar em outras línguas com Deus. Então eu posso chorar, eu posso pular, eu posso levantar minha mão, gesticular. Se eu não falar em outras línguas, eu não fui batizado no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Essa é a prova. Glória a Deus. A evidência física inicial é o batismo no Espírito Santo. Porém, essas línguas servem como um sinal do batismo no Espírito Santo. Por que como um sinal? Marcos 16, 17. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas. As línguas que são dadas no batismo no Espírito Santo são o sinal de que Jesus está cumprindo aquela promessa. Louvado seja Deus. Essas línguas são sinal. Não é o dom de línguas. Não é o dom de variedade de línguas. Quando eu falo dom de línguas, eu falo dom de variedade de línguas. Não é. Aí que reside a confusão. Os antipentecostais, os tradicionais, porque fazem parte de igrejas túmulo, fazem parte de igrejas sepultura, de igrejas catacumba, que rejeitam o poder do Espírito Santo e querem fechar a porta da graça, a porta do sobrenatural para todos os cristãos nos dias de hoje. Então eles não acreditam, porque eles não sabem separar. Dom de línguas é uma coisa, língua estranha como sinal da evidência física inicial do batismo, outra coisa. Você veja que no Pentecostes, na casa de Cornélio e em Éfeso, ninguém precisou levantar com interpretação. Desde que ninguém levantou interpretando o que os outros estavam falando, não precisou. Porque não era o dom de línguas, ou seja, o dom de variedade de línguas. Eram as línguas estranhas como sinal do batismo de poder. Era aquele sinal que estava cumprido em meu nome. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Esse sinal. Amém? Amém. Agora existe o dom de variedade de línguas, que a Bíblia Sagrada também explica. O que é esse dom? Capítulo 12, o verso 10 de 1 Coríntios, e a outro pelo mesmo Espírito, a variedade de línguas. O que é esse dom? É um dom de expressão plural. A pessoa falará vários idiomas. Deus tomará a boca da pessoa em idiomas sem nunca haver estudado. Louvado seja Deus. Sem nunca ter passado por um curso de japonês, de coreano, norueguês, finlandês, o russo, mandarim, o búlgaro, o húngaro. O Espírito do Senhor levanta a pessoa, é um dom de expressão plural. É um milagre linguístico, sobrenatural. Nem todos os crentes batizados no Espírito Santo têm um dom de línguas.
E Paulo falou para ela aqui: todos vocês falam diversas línguas? Falavam, irmãos? Não. E tinham os outros dons, e eram batizados no Espírito Santo, mas não falavam diversas línguas, porque dom como sinal, evidência física do batismo é uma coisa. Agora o dom de variedade de línguas, que também a gente chama de dom de línguas, é outra coisa. Por isso que é necessária a interpretação, porque o dom de variedade de línguas, ele vai transmitir uma mensagem de Deus. Não é ele falando. Quando você recebe o sinal do batismo do Espírito Santo, a evidência física do batismo, você fala outra língua, aquilo lá vai edificar você. Não vai edificar o outro que está ouvindo, vai edificar a si próprio. 14:4 de 1 Coríntios, o que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo, a si próprio. Eu não vou edificar os outros, eu edificarei a mim. Agora, quando fala através da variedade de línguas, aí é edificação para a igreja, porque trata de uma mensagem. Louvado seja o teu nome. É uma mensagem que Deus quer falar com o rebanho. É uma mensagem, um milagre linguístico. É um poder sobrenatural. É um milagre que Deus faz da pessoa falar outros idiomas. Aí necessita de Deus levantar um intérprete, que também não sabe. Ele levanta pela instrumentalidade do Espírito Santo e interpreta a mensagem que Deus quer falar no meio da vida. Você deve ter em mente que em 1 Coríntios 14, ele vai falar dos dois tipos de língua. Coloque isso em mente: a língua como variedade e a língua como sinal. E quando ele fala aqui, o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 19: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Porque o povo não vai entender. Porque o dom de variedade de línguas, ele tem uma finalidade. Ele, junto com a interpretação, equivale a uma profecia. Não que seja uma profecia, mas um equivalente à profecia. É Deus falando. A gente chama de dons de mensagem. São dons que dão a mensagem de Deus. São 3 dons na Bíblia Sagrada. Entre os dons espirituais de 1 Coríntios 12, são 3 dons que revelam a mensagem de Deus: o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação das línguas e o dom de profecia. São 3. Não é algo só para você. Não é algo... Por isso que ele fala aqui: se não tiver intérprete, é para falar consigo e Deus. Capítulo 14, o versículo 27. Se alguém fala em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque é uma mensagem. O que vai adiantar eu levantar aqui falando japonês? Vou levantar aqui falando coreano? Levantar aqui falando mandarim? O que vocês vão entender? Que edificação vocês vão ter? Já que é uma mensagem para vocês. O culto vai ficar vago. Vocês vão achar bonito me ver falando, manifestando o dom, mas não vai servir para vocês. Porque eu já falei, o dom de variedade de línguas é edificação para a igreja, não para si, como a língua estranha como sinal. A língua estranha como sinal, ninguém entende. Capítulo 14, 2 de 1 Coríntios. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, porque em mistério ele fala com Deus. Então a língua como sinal não é para ninguém entender, é um mistério meu. Aleluia! É algo meu, é um sinal que Deus me batizou, que eu fui selado. Quando já vai para a variedade, é outra coisa. Já é um sinal, já é uma mensagem para a igreja
e que necessita do intérprete, senão o entendimento de vocês fica sem fruto, como diz aqui. Você vai me ver falando, aqui o mandarim vai ficar sem fruto. Mas o que será que ele está falando? Eu queria tanto saber que não tem intérprete. E interpretação das línguas não quer dizer tradução das línguas. Tradução tem a ver com as palavras em si. É as palavras da exatidão. Eu vou traduzir um artigo do espanhol, do inglês para o português. A tradução é exatidão. Ela é ipsis verbis, é da maneira que está escrito lá. A interpretação das línguas é uma interpretação. Tradução tem a ver com as palavras em si. Interpretação tem a ver com a mensagem. O dom de interpretação de línguas, ele vai passar a mensagem de Deus. O que Deus quer dizer, o que Deus quer falar. E isso serve para o povo crer que Deus é o conhecedor de todos os idiomas. Ele criou tudo, Ele sabe de tudo. E o poder está nas mãos dele. Ele fala a hora que Ele quer. Ele levanta quem nunca estudou. Ele levanta quem não tem sabedoria. E leva essa palavra. Quem dá glória a Deus? Quem está entendendo? Levante as mãos. Que bênção. Estava aqui responder algumas objeções. Rapidinho. Eu quero explicar para vocês aqui algo. Existem muitos que querem negar as línguas estranhas. E eles vão citar Atos capítulo 2, no versículo 8. Atos capítulo 2, versículo 8, que fala que eles estavam falando cada um na sua própria língua. E essa é uma posição que eles falam que eram línguas estrangeiras. Ah, mas aqui está falando língua estrangeira. Capítulo 2, verso 8 de Atos. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Está vendo aí quando eu falo de Pentecostes, Deus manda um inverno. Aleluia! Pode bater palma, né? Glória a Deus! Está assustado, né? Glória a Deus, estou assustado. E fechou a porta, olhou para trás, ó, imagina no dia do Pentecostes, o ventão lá, a ventania. Capítulo 2, 8 de Atos. Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que fomos nascidos. Então eles falam assim, está vendo aqui? No dia de Pentecostes lá, eles falaram línguas estrangeiras, é o que dizem. Os batistas tradicionais, os presbiterianos tradicionais, os metodistas tradicionais, a seita dos adventistas do sétimo dia, e alguns psicopatas espirituais, teólogos, que não sofrem a sã doutrina, mas amontoam para si doutores segundo a sua carnal compreensão. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Então eles vão ficar balbuciando, dizendo aí, gritando, porque o movimento pentecostal está muito banalizado. Então eles acham que é tudo igual. Mas eu também não concordo, assim como esta igreja também não concorda com queda de poder, com cair no poder. Não concordamos com roda de fogo, não concordamos de cair e ficar se estribuchando pelo chão, de carregar a banca em cima da cabeça, de rolar pelo chão igual bicho, de ficar com cara feia com a mão para trás e rodando igual no centro de macumba. A gente não concorda, porque a Bíblia diz, 14:32 de 1 Coríntios, que o espírito dos profetas é sujeito aos próprios profetas. O culto a Deus é racional. Capítulo 12, 1 de Romanos, a Bíblia nos diz, rogo-vos
Louvado seja Deus. Não tira o culto, é racional, não vai tirar. Eu não vou dar um murro no óculos da irmã para voar, arrebentar o óculos dela, porque eu sei que a irmã Gisela está na minha frente. Eu não vou cair por cima dos irmãos que eu sei que vocês estão. Ele não tira a nossa mente, porque o culto prestado a Deus é racional. Quem tira a mente das pessoas é o diabo. Pode ver quando cai endemoniado. Cai endemoniado aqui, cai endemoniado em outro lugar. Quando a pessoa se levanta, ela não lembra nada do que aconteceu. Ela pode estar com o corpo todo rasgado, mordeu o braço. Ah, isso aqui eu bati em tal lugar, porque ela não sabe. Porque quem tira a mente da pessoa para operar os seus intuitos, as suas manobras, é o príncipe das trevas. Agora o Espírito Santo não. Ele deixa o seu espírito sujeito a si. Não o Espírito Santo que é sujeito a mim, porque o Espírito Santo é Deus, ele é divino, ele é altíssimo, ele é Deus da glória, ele é o Santo de Israel, ele é o Deus de Jeová. Não é o Espírito Santo que é o Deus Jeová, que é sujeito a mim. Mas 14:32 de Coríntios, o Espírito dos profetas, Espírito nosso, é sujeito a mim. Então muitos aí desbandalham, falam por quê? Por causa disso. Não, porque lá tem muito pula-pula, a pessoa carregando o pampo na cabeça, voltando assim, desse jeito. Aí eles tentam usar subterfúgios e noções esdrúxulas da palavra para tentar enganar. E um dos enganos, dizem que as línguas que eles falavam eram línguas estrangeiras. Eles vão citar esse versículo aqui: como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Aí vamos dizer, está vendo? Eles falavam, não eram línguas desconhecidas, não eram línguas diferentes. Eles falavam línguas das nações, língua dos medos, dos partos, dos elamitas, dos que habitavam na Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, de Creta, da Arábia. Eram línguas aqui, eles vão citar, que eles falavam. Mas o que eu quero dizer aqui para os irmãos, que eu vou dar uma resposta rápida. Primeiro, as línguas que eles falavam tinham vindo de cima, tinham vindo de Deus. A Bíblia diz que as línguas pousaram sobre cada um deles. As línguas não foram estudadas por nenhum deles, porque os apóstolos eram homens sem letras. Capítulo 4, o verso 13 do livro de Atos, diz que eles eram homens indoutos e homens sem letras. Os apóstolos, a maioria deles, pescadores, trabalhava na alfândega, eram homens que não tinham tanta letra. O próprio Pedro falou, quando Pedro pregou lá, que os sacerdotes, os principais, falaram assim: como pode homens indoutos e sem letras falarem assim? Atos 4:13. Então eles não tinham conhecimento de nada daquilo lá. Eles não tinham falado aquilo lá. Eles não tinham dito aquilo lá. Aquilo veio de cima, aquilo veio de Deus. E aquilo havia sido concedido, a Bíblia diz, falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia a eles que eles falassem. Quem concedia era o Espírito Santo. Quem tocou na boca deles e fazia a língua mexer, os músculos mexerem, era o Espírito Santo. Era o poder dele na boca deles, era a glória dele na boca deles. Aleluia! E o livro de Atos, como eu expliquei para vocês, não deixam dúvidas que as línguas estranhas são a evidência inicial e física do batismo no batismo no Espírito Santo. Atos 2:4, começaram a falar em outras línguas. Atos 10:46, os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 19:6, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. As línguas estranhas não são apenas um sinal do batismo. As línguas estranhas, elas são multiformes. Elas podem começar a operar como sinal
E conforme as pessoas estão presentes buscando a Deus, naquele momento Deus pode manifestar a variedade de línguas. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Porque as línguas estranhas são multiformes. Eu posso receber um sinal. Você não é batizado no Espírito Santo, você pode receber um sinal. Aleluia. E você tem a evidência física de falar em outras línguas. Só que como as línguas são multiformes, multifacetadas, você falando a língua estranha, sinal do batismo, você pode desenvolver nessa mesma hora o dom de variedade de línguas nesse mesmo momento. E foi isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Os discípulos começaram com o sinal, a evidência física do batismo no Espírito Santo, e consequentemente ali eles desenvolveram o dom de variedade de línguas. Por isso que começaram a falar na língua de cada país. Foi por isso que começaram a falar na língua dos partos, dos medos, da Macedônia, da Mesopotâmia, do Egito, da Líbia, de Cirene, de Creta, da Arábia. Por isso que os apóstolos começaram a falar em outras línguas e consequentemente a variedade de línguas, porque as línguas estranhas, elas são multiformes, elas crescem dentro de nós. Quanto mais você dá lugar, Deus te usa. Quanto mais você dá lugar, Deus te levanta. A Bíblia nos diz: vamos bater palma, vamos dar glória a Deus. A Bíblia diz 12:7 de 1 Coríntios que a manifestação do Espírito Santo é para aquele que for útil. Deus ele vê se você é útil. Deus ele vê se sua vida é útil. Assim aconteceu com eles lá. Começou com um sinal, mas eles eram úteis. O coração estava limpo, estavam purificados, estavam cheios de Deus. Ela foi manifestando. E eles começaram a falar em variedade de línguas, por isso falar em outras línguas e nações. Aí você pode me perguntar: mas por que não teve intérprete? Porque a mensagem foi suprida. Não necessitou de intérprete, porque aqueles que estavam ali conheciam o que eles estavam falando. Não precisou de intérprete, porque eles ali, Atos 2, o verso 12, e todos se maravilharam, porque falavam das grandezas de Deus em línguas, e estavam suspensos, dizendo: o que isto quer nos dizer? Eles mesmos ficaram pasmados, eles ficaram maravilhados, e um começou a falar para o outro, mas eles estão falando na nossa própria língua, eles estão falando das grandezas de Deus. A mensagem foi suprida, eles entenderam o que Deus queria dizer, eles entenderam a mensagem pentecostal, eles entenderam a voz de Deus. Aleluia, pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória. Amém? Eles começaram com um sinal do batismo no Espírito Santo. Aquele sinal se transformou na variedade de línguas. Não necessitou de intérprete, por isso que cada um escutou na sua própria língua. Porque era a variedade de línguas, e não necessitou de intérprete, porque a mensagem que o dom de variedade queria trazer foi suprida. Eles entenderam, ficaram pasmados, atônitos, atemorizados. Eles falam das grandezas de Deus. E assim que pode acontecer. Amém, irmãos? Pode bater as palmas para Jesus. Aleluia. Pode dar glória a Deus. E para eu encerrar aqui, só quero deixar para vocês um ensinamento aqui. A diferença entre o sinal do batismo no Espírito Santo, as línguas estranhas, evidências físicas e iniciais do batismo, e as línguas como dom. A diferença no recebimento. Grave, tem uma diferença entre o sinal, as línguas como sinal, e as línguas como o dom de variedade de línguas. Tem a diferença no recebimento. A língua recebida como evidência do batismo no Espírito Santo, ela é dada a todos os que forem batizados. Não tem registro.
no Pentecostes, na casa de Cornélio, em Éfeso, até Paulo, capítulo 9, 17 do livro de Atos, a Bíblia diz que quando Ananias orou por Saulo, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, 18, que Paulo falou: eu, o apóstolo Paulo, eu falo em línguas estranhas mais do que todos vocês. Aleluia. Todos os que são batizados no Espírito Santo, eles falam outras línguas. Só que essas línguas são sinal do batismo do Espírito Santo. Enquanto isso, o dom de variedade de línguas não é assim. Assim como os outros dons, o Espírito Santo dá particularmente a cada um conforme ele quer. Capítulo 12, verso 11 de 1 Coríntios, o Espírito reparte os dons particularmente a cada um conforme ele quer. As línguas como sinal, você foi batizado hoje, você vai falar. Agora o dom de variedade de línguas é só se o Espírito Santo querer. É só se for da vontade dele. Por isso que no capítulo 12, 30 de 1 Coríntios, falam todos diversas línguas? Diga assim comigo: falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Pois é, eu dirijo essa pergunta a você. Aqui na igreja, você vê os irmãos falando línguas estranhas? Eu vou perguntar: todos aqui falam variedade de línguas? Falam, irmãos? Todos interpretam? Porque não receberam o dom de variedade de línguas. Mas a evidência física do batismo, o sinal, eles receberam. Por isso falam em línguas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Vamos lá, glória a Deus! A diferença no uso. Entende aqui a diferença no uso? O que fala a língua estranha é recebida como sinal do batismo do Espírito Santo, não fala aos homens, mas ele fala a Deus. E essa língua ninguém vai entender. Capítulo 14, verso 2 de 1 Coríntios: o que fala em língua estranha não fala aos homens, porque ninguém entende, mas ele fala em mistérios com Deus, porque edificação própria. A edificação para mim, ela serve para mim, ela serve para minha alma. Não é como pregadores vão dizer aí: dá uma rajada de glória a Deus. Não é assim. Eu penso que vou falar a língua, eu vou falar a língua, eu tenho que falar conforme o Espírito Santo me conceder. Conforme o Espírito Santo me tocar. Conforme Deus tocar dentro de mim. Conforme eu sentir a glória do Espírito agindo na minha mente, no meu coração, na minha língua. Aí eu falo. Mas ninguém vai entender porque é contato direto com Deus. Eu não estou falando para a irmã Marta, para a irmã Dilane, para a irmã Judite. Eu não estou falando para o Mateus, eu estou falando com Deus. Então não é para vocês mesmos entender as línguas como sinal. Não é dirigida à igreja, mas é dirigida somente ao Senhor. Agora, quando a mensagem é transmitida através do dom de variedade de línguas, é dirigida à igreja. Por isso necessita de um intérprete, como eu falei. Ela não é, a mensagem como variedade de línguas não serve só para mim. Ela vai servir para vocês. Ela vai servir para a igreja, ela vai servir para nós. Capítulo 14, 27, 28 de 1 Coríntios. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque trata de uma mensagem. Então tem diferença no uso. A língua como sinal, eu posso falar o quanto eu quiser, porque é contato meu com Deus. A língua como dom de variedade de línguas tem que ter intérprete. E no máximo 3 em um culto. Porque equivale a uma profecia essa mensagem. Amém? Amém. A diferença na finalidade. A língua estranha como sinal do batismo
articular. E o corpo, ele precisa de vitaminas, de remédio, de uma boa alimentação. As línguas estranhas, como variedades, elas têm uma finalidade de fortalecer o corpo de Cristo. Elas têm a finalidade de fazer funcionar o corpo de Cristo, de endireitar, de ensinar, de passar o mandado, a ordem, o recado, o Deus da Bíblia falando, ordenando e querendo ser obedecido. Por isso que necessita de intérprete e necessita que seja esclarecido a todos, porque ela tem finalidade de construir, de edificar, de fortalecer o corpo de Cristo. E por último, tem diferença também na limitação do uso. A língua estranha, como evidência física do batismo no Espírito Santo, pode ser usada sem limitação. Você pode falar no momento que você chega, o Espírito Santo tomar sua boca. Você pode falar no momento da oração, você pode na hora do culto, com certa vigilância, né? Eu digo para não atrapalhar a pregação, porque faça-se tudo com ordem e com licença. Capítulo 14, 40 de 1 Coríntios, você pode falar. Quando você está na sua casa consagrando, você pode falar, porque ela não tem limitação de uso, você pode falar. Paulo falou, 14, 18 de 1 Coríntios, eu falo língua estranha mais do que todos vós. Paulo falava muito. Porque essas línguas também eu oro no Espírito com elas. 6:18 de Efésios, a Bíblia nos diz, orando em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Como que eu oro no Espírito? É quando eu falo pelo Espírito. Quando eu oro no Espírito, é quando eu me dirijo a Deus em línguas. Quando eu oro no Espírito, é quando eu falo em língua estranha com Deus. Aí, gente, 14:39 de 1 Coríntios, a ninguém proibais de falar em línguas. Não pode proibir. Estou falando que não tire a ordem do culto. Mas eu não posso ser ilimitado, porque a língua estranha como sinal ela é ilimitada. Eu não posso proibir, porque eu não sei, você está se edificando. Você está em contato com Deus, como é que eu vou atrapalhar o seu contato? Você está em contato com o Altíssimo, como é que eu vou atrapalhar? Então eu não posso proibir. Tem diferença na limitação. A língua estranha como sinal, como evidência, é ilimitada. Agora, a língua estranha, como dom de variedade de línguas, é limitada. Num culto só pode levantar até 3. Não pode num culto ter 5 falando variedade de línguas e 5 interpretando. Não pode ter 10 com variedade de línguas e 10 interpretando. Não. Tem limitação. A variedade de línguas, capítulo 14, 27 de 1 Coríntios. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez que haja intérprete. É limitado. É limitado o uso. Porque a mensagem na igreja é a palavra. Eu não posso tomar o tempo da palavra. Eu não posso tomar a palavra por interpretação de línguas e por variedade de línguas. Então por isso que a Bíblia põe ordem 3. Porque Deus vai falar ali o máximo. O restante, Ele vai falar por intermédio da sua palavra. 4:6 de 1 Coríntios, para que não aprendais ir além daquilo que esteja escrito na palavra. Eu não posso ir além. E como que isso é possível? Muitos podem dizer, como é que eu vou limitar o Espírito Santo? Eu vou aprender o Espírito Santo. É possível. 14:32 de 1 Coríntios. O espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Ah, mas Deus está me tomando aqui para falar numa língua, no norueguês aqui. Deus quer que eu fale aqui no dialeto, no tupi-guarani. Um exemplo. Mas 3 já falaram. Guarde aí. Outro culto, Deus vai tomar você de novo para falar.
Deus vai colocar a mensagem na sua boca. Tem que ter ordem. Ordem. A língua, como variedades, ela tem que ter ordem dentro da igreja. Amém? Amém. Pode bater as palmas. Aleluia! E só uma coisa que eu quero frisar aqui é que as línguas, muitos falam assim, né? Ah, mas as línguas serviram naqueles dias para a expansão do Evangelho. Você deve ter ouvido já essa interpretação. Hoje não existe mais língua estranha. Por quê? Não, porque foi naquele tempo para a expansão do Evangelho. Isso não procede. Porque quando os discípulos falaram língua estranha no dia de Pentecostes, eles não pregaram língua estranha. Onde está escrito que eles começaram a pregar em línguas? A Bíblia fala que eles falavam das grandezas de Deus. Eles não pregaram o Evangelho em línguas. A pregação veio depois. Capítulo 2, verso 11, a seguir do livro de Atos, a Bíblia diz que Pedro colocou-se em pé com os 11 e começou a pregar a palavra de Deus. Na casa de Cornélio também. Atos capítulo 10, 34 até o versículo 42, diz que Pedro pregou o Evangelho. As línguas estranhas se manifestaram depois. Porque a língua estranha não tem finalidade de pregar o Evangelho. A língua estranha é sinal de Deus. Sinal. Aleluia! 14, 22, 1 Coríntios. A profecia é sinal para os crentes, mas a língua estranha é sinal para outros crentes. Aleluia! Então tem dificuldade essa teoria aí, ficam dizendo. E outra coisa, lá em Atos capítulo 14, verso 8 ao 18, quando Paulo chegou em Lícia, ele não entendia o idioma, que falaram que ele e Barnabé eram deuses. Paulo não entendia o idioma daquele povo de Lícia. E a Bíblia diz que Paulo teve que pregar em grego, porque ele não entendia o idioma. E Deus não fez Paulo falar em línguas para pregar para aquele povo, porque língua não é com finalidade de pregar. Então essa doutrina aí que dizem que língua é para a expansão do Evangelho é mentirosa. Não é. Língua é o sobrenatural de Deus na vida de todo aquele que crê. Pode bater as palmas para dizer. Aleluia. Então guarda essa palavra aí no seu coração. Outros também dizem assim, né? Capítulo 13, verso 8 de 1 Coríntios. Eles dizem que as línguas estranhas acabaram. E vou ler para vocês lá 1 Coríntios 13, 8. Testemunha de Jeová, seita do diabo, adventista do sétimo dia, outra seita do diabo, os batistas que estão presos no fundamentalismo deles na igreja túmulo deles. Vão dizer para vocês que as línguas estranhas cessaram e vou ler para vocês aqui. 13, 8 de Coríntios. O